Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Cicobi. Aqui a gente compartilha ideias e iniciativas que ajudam a transformar o mundo de forma consciente, colaborativa e com impacto positivo real. Cicobi apresenta Sustentabilidade na Prática. E para nos contar essa história e nos mostrar os caminhos dessa atuação, recebo hoje Luiz Edson Feltrin, Superintendente de Cidadania e Sustentabilidade do Cicobi. Seja muito bem-vindo, Feltrin. Olá, Andréia. É um prazer todo meu estar com você para poder compartilhar um pouco da experiência, da história do nosso Instituto Cicobi. Feltrin, vamos começar então do começo. Conta pra gente o que é o Instituto Cicobi, como e por que ele foi criado e como ele atua. Andréia, toda a história de fato tem um começo e nós já percorremos muitos anos no Instituto Cicobi, mas ele começou com uma entidade pequena, uma cooperativa no interior do Paraná, voltado mais para a filantropia, procurando mostrar para a comunidade local o diferencial do cooperativismo de crédito. Depois ele foi ganhando corpo, virou uma entidade regional, pertencendo à central que atua no Paraná, e a partir de 2018, a direção do Cicobi entendeu que precisaria ter uma entidade nacional, e aí escolheu o Instituto Cicobi para ser essa entidade nacional. Então hoje o Instituto Cicobi é a agência de investimento social estratégico do Cicobi, que tem todo um conjunto de ações voltada para o investimento social aplicado por nossas cooperativas Brasil afora. Então são 20 anos, Feltrin, e 20 anos não são 20 dias, né? São muitos anos de atuação. E que marcos você destacaria ao longo da existência do Instituto? Ele começou, como eu falei, olhando um pouco de filantropia, mas ao longo do tempo ele veio profissionalizando a sua governança para que pudesse estar alinhado com toda essa agenda de investimento social, olhando, por exemplo, os ODS, quer dizer, como que nós podemos entregar para a comunidade, né, um conjunto de ações que façam sentido para a sociedade, mas também faça sentido para o negócio que é cooperativismo financeiro. Então ele está crescendo ao longo desse tempo. Hoje, então, nós temos uma estrutura que tem capacidade de entregar para as nossas cooperativas programas de alto nível, bem estruturado, para que elas possam cumprir esse papel, olhando, por exemplo, os princípios do cooperativismo, particularmente o quinto princípio, que é educação, formação e informação, e o sétimo princípio, que é o compromisso da cooperativa com a sua comunidade. Inclusive, você mencionou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, eu queria aproveitar esse gancho e perguntar quais são os eixos que orientam a atuação estratégica e como isso dialoga com os ODS e também com a realidade do Brasil. A gente, para atuar nacionalmente, construiu toda uma agenda em cima de 3 grandes eixos. Cooperativismo e empreendedorismo, que fala do negócio do cooperativismo, desenvolvimento sustentável, que tem a ver com os 17 ODS, e cidadania financeira, porque somos uma instituição financeira, então nós temos que olhar essa questão da educação financeira da população. E o Instituto Cicobi, quando ele atua, ele olha para fora da cooperativa. Ele está firmado também nos princípios do cooperativismo. No quinto princípio, que é a educação, formação e informação, e o sétimo princípio, que é o compromisso da cooperativa com a sua comunidade. O Instituto ele se diferencia por adotar uma abordagem do investimento social estratégico, indo além da filantropia tradicional. Eu queria que você contasse como foi essa mudança de chave mesmo. A nossa atuação é intencional. Nós somos gestão financeira. Então, o que podemos fazer no campo social vinculado ao sistema financeiro? A filantropia é importante? É importante. Nós também fazemos filantropia. Sempre que há uma necessidade da comunidade, a filantropia é uma ação própria da cooperativa. Mas quando eu penso numa entidade nacional, sistêmica, então eu tenho que olhar o que eu posso fazer levando o meu negócio, qual é o investimento social que pode ser atrelado ao negócio. Então, tem essa atuação intencional. Além disso, eu tenho uma atuação sistêmica. Eu tenho que criar um programa e formas de atuação que eu possa monitorar para saber o seguinte: qual é o verdadeiro efeito, o impacto que esse investimento social causa na minha comunidade
pensando como instituição financeira. Esse é um ponto que eu queria abordar com você justamente. Qual que é o impacto que a atuação do Instituto traz para os territórios em que o Sicoob está presente? Você falou território. Cooperativa é o quê? Uma sociedade de pessoas que olham o território. E a cooperativa, ela se preocupa com todo o território. Ela não se preocupa só consigo mesmo. Então, ela precisa de ter uma agenda estratégica, intencional, tá? Voltada para gerar valor compartilhado para ela, cooperativa, mas também para a comunidade. Então, nós temos, nos programas nossos, eles têm um processo de monitoramento. Então, nós conseguimos medir o impacto que nós fazemos. Por exemplo, o último levantamento que nós fizemos, considerando a agenda de cidadania financeira em particular, foram mais de 4 milhões de pessoas impactadas por ações, por centenas ou milhares de ações desenvolvidas por todas as nossas cooperativas. Porque quando eu desenvolvo um programa, eu construo um programa dentro do nosso portfólio, fica disponível para todas as cooperativas no Brasil todo. Então, nós temos essa atuação conjunta, direcionada, monitorada, para que todas as cooperativas possam fazer ao mesmo tempo, ou de acordo com a sua agenda de disponibilidade, poder implementar, mas algo que seja sistêmico, que eu possa medir, que eu possa monitorar. E nós temos os números que aprovam a importância de ter um trabalho sistêmico, monitorável, intencional. Como isso se articula com as áreas de negócio do Sicoob? A primeira coisa é o seguinte, essa atuação tem que ser transversal. Desde a construção dos programas, não é só a equipe do Instituto que trabalha. Nós trabalhamos com as pessoas do comercial, daqueles que geram produtos e serviços para o Sicoob. Tá? E mais que isso, o grande protagonista da implementação dos programas do Instituto Sicoob é a cooperativa. Porque a cooperativa está na comunidade, ela conhece as necessidades da comunidade, ela não olha o território, então ela sabe as suas necessidades, sente as suas dores, então ela está habilitada. E como que a cooperativa chega até a comunidade com os programas? Nós temos toda uma estrutura voltada de pessoas que são habilitadas a atuar com os programas do Instituto Sicoob. Nós temos o que nós chamamos do Exército de Voluntários Transformadores. Nós temos um programa de voluntariado em que os empregados dirigentes se habilitam junto ao Instituto para serem os nossos porta-vozes. Então, nós temos hoje 25% da nossa força de trabalho habilitada para levar os programas para as comunidades. Feltrin, hoje quais são os principais programas e iniciativas do Instituto Sicoob? Quando nós conversamos, quer dizer, a gente envolve todo o corpo funcional para atuar, nós temos um programa muito interessante, chama Se Liga Finanças. Ele é voltado tem duas versões dele, voltado para jovem e voltado para microempreendedor individual. E nós temos ele presencial ou virtual. Como o nome próprio diz, clínica financeira. Então, é uma pessoa do Sicoob que tem conhecimento sobre o sistema financeiro para alguém que tem alguma necessidade. Então, são profissionais que entendem de investimento, pessoas que entendem de endividamento, como resolver o problema do inadimplente. Então, eles se habilitam para levar esse conhecimento para a comunidade. E fica à disposição. Nós temos ele presencial ou online. Então, nós temos mais de 150 profissionais que estão disponíveis online para atender a comunidade, levando o seu conhecimento daquilo que ele faz no seu dia a dia no Sicoob, com essa agenda de investimento social. E que impacto vocês notam que esses programas têm gerado nas comunidades? Você gostaria de compartilhar alguma história específica, algum resultado que você acha importante trazer para a gente? É importante, você tocou num ponto. Às vezes o resultado do programa não beneficia apenas o indivíduo, beneficia muitas vezes a família, a comunidade. Educação financeira, por exemplo. Né? Então nós temos vários casos, né, de crianças que aprendem através de um programa do Instituto Sicoob, aí eu posso falar o nome, Financia na Escola, ela aprende como utilizar o recurso. Ela aprende a diferença entre do que eu desejo, do que eu necessito. E leva isso para casa. Nós temos a situação de uma menina que contou a história o seguinte, a família não conseguia juntar recursos para fazer uma viagem de férias. E ela aprendendo com o programa Financia na Escola, como fazer um orçamento familiar. Ela levou a experiência, os pais seguiram toda a orientação, no final do ano tinha recurso para poder fazer a viagem. Então tem vários casos. Né? Temos o caso até de um funcionário do Sicoob
que ele tinha uma dificuldade para administrar seus recursos financeiros, se candidatou no Clínicas Financeiras. E um profissional de uma agência bem distante, né, o orientou como resolver a sua situação financeira. E nós até transformamos isso num vídeo. Foi um caso emocionante, porque era um vídeo só para divulgar a experiência das clínicas financeiras, e, sem muita intenção, nós fizemos a gravação dos dois no mesmo locais. E o encontro dos dois foi algo emocionante. Como diz um amigo, faz até a gente transpirar pelos olhos de tanta emoção. Então, nós temos vários casos. Um outro programa é a Cooperativa Mirim, em que as crianças aprendem a como construir, organizar uma cooperativa, como fazer uma assembleia, como redigir um estatuto, como presidir um conselho de administração, como presidir uma diretoria, como administrar o resultado financeiro da cooperativa. E um dos resultados é a sobra. O que fazer com as sobras? Muitas vezes elas utilizam para algum evento local, mas já tem casos que a própria assembleia das crianças da Cooperativa Mirim deliberaram para ajudar uma determinada situação catastrófica na comunidade onde eles estavam. Então, temos N exemplos do impacto que isso causa. O processo ele é pedagógico, tá? Ele é social, ele tem um impacto enorme na comunidade. E o que nós queremos é isso mesmo, nós queremos construir, a partir das crianças, homens e mulheres que têm esse princípio do cooperativismo na veia. Quer dizer, é o princípio de cooperar. Quer dizer, pessoas que possam olhar para o bem, que o cooperativismo é um movimento do bem. Independe de religião, independe de cor partidária. Todos, que é uma comunidade, que todos têm o mesmo valor, o mesmo direito. E há também um componente de uma mobilização do Instituto junto aos cooperados, junto às cooperativas também, para atuar em ações sociais em suas comunidades. Fala um pouco de como vocês desenvolvem essas parcerias, Feltrin, de como vocês mobilizam justamente essas pessoas. Então, em cada cooperativa, nós temos pessoas habilitadas, treinadas pelo Instituto para fazer esse engajamento social na comunidade. Vou pegar um exemplo, né? Quer dizer, a cooperativa vai na Secretaria de Educação, firma uma parceria, tem um documento formal de parceria com a responsabilidade da cooperativa e qual o benefício que vai levar para a escola, para o corpo docente, para o corpo discente. E é bom frisar o seguinte, toda essa agenda, todos esses programas que são implementados, é sem custo para o beneficiário. Isso aí é uma responsabilidade da cooperativa, é uma responsabilidade do Sicob. Então, nós construímos sempre essa parceria, tem um ato formal de parceria para poder implementar os nossos programas. Maravilha, ou seja, a abrangência realmente é grande, né? O envolvimento também das pessoas, das comunidades. Feltrin, quais são hoje os principais programas e iniciativas do Instituto Sicob? Além desse que eu acabei de comentar com você, existem outros programas, nós temos uma dúzia de programas. Por exemplo, nós temos o concurso cultural. É para o 3º, 5º, 7º e 9º ano do ensino fundamental. É um sucesso absoluto. A última edição foi mais de 400 mil alunos que participaram, que escreveram, né? 19 mil professores envolvidos. E tem premiação na cooperativa, tem a premiação regional na central e tem premiação nacional. Então, experiências que, às vezes, trazemos crianças aqui para Brasília que nunca viajaram de avião, né? Professores que também vêm junto, né? Nunca conheceram Brasília. Além disso, nós temos interessante, nós utilizamos recursos da Lei de Incentivo e nós criamos um programa para distribuir os valores da Lei de Incentivo Fiscal Federal de tal maneira que eles sejam o mais pulverizado possível. Nós atendemos entidades em todas as regiões do país. Nós fazemos questão de pulverizar e de interiorizar os recursos, beneficiando, às vezes, valores pequenos que beneficiam muito uma comunidade. Tá? Temos um outro programa que chama Conhecimento e Foco. O que é isso? Nós temos um conjunto de palestras já estruturadas sobre educação financeira, sobre cooperativismo, sobre empreendedorismo, que os nossos profissionais são habilitados para ministrar
numa comunidade, numa associação de bairro ou numa empresa que quer aprender um pouco sobre esses temas. Tá? E, além disso, nós temos, para reconhecer o papel das cooperativas, que eu falei, o grande protagonista é a cooperativa, nós criamos o selo Cidadania e Sustentabilidade. É para reconhecer experiências locais das nossas cooperativas que falam ou que conversam ou que têm aderência a todo o nosso portfólio de programas. Ou seja, reconhecer o papel das nossas cooperativas, o trabalho que ela faz de investimento social na sua comunidade. E com grande abrangência nacional, grande capilaridade, Feltrin. Exatamente. Todos os nossos programas, nós fazemos questão. Inclusive, nós temos um mecanismo de nos relacionarmos com todas as cooperativas, começando uma atuação com as nossas centrais. E isso ainda depois irradiando para todas as cooperativas, fazendo esse engajamento, né, de mais de 25% da nossa força de trabalho preparada, habilitada para poder levar essa agenda de investimento social para as comunidades que têm o benefício, né, que recebem o benefício da presença do Sicob. Feltrin, a gente está caminhando para o fim, mas antes da gente encerrar, tem mais algum caso que você queira trazer, que você queira contar, uma história pitoresca? André, eu tenho 2 situações que eu gostaria de compartilhar. Nós temos uma coleção de livros feitos dentro do Sicob, que é a coleção Financias, que dá base para o programa que eu falei, Financias na Escola. E nós temos ele em português, temos em inglês e temos em espanhol. Mas tem uma curiosidade. No Espírito Santo tem uma comunidade que fala pomerano. A cidade vive português e pomerano. Eles pediram autorização para traduzir para o pomerano. Então, eles utilizam os livros da coleção Financias em pomerano para ensinar na língua materna da população educação financeira para as crianças. André, nós temos um outro programa, dentre várias experiências, que é o Cooperativo Mirim para a Paz. Estamos começando agora, temos uma experiência no interior de São Paulo, em que um profissional adaptou toda a metodologia para esse público, e eu vejo isso uma experiência, uma possibilidade para nacionalizar e contribuir para que haja a integração dessa população na sociedade. E, Feltrin, para encerrar, qual a importância dessa atuação conjunta para o sucesso das iniciativas, para a própria estratégia de investimento social do Instituto? Talvez possa dizer o seguinte, até para a própria satisfação dos funcionários que implementam os programas. Os depoimentos são maravilhosos. Quer dizer, eu tenho uma intenção de mostrar o que é o cooperativismo, o que é o Sicob como um sistema de cooperativas financeiras. Então, eu olho esse lado social. Então, eu tenho programas, metodologia bem estruturada, mas é um benefício muito importante para a comunidade, mas começa com o pessoal de casa. O bem que isso faz. Fazer o bem faz bem para todo mundo. Então, essa experiência tem sido maravilhosa para o Sicob, tem sido maravilhosa para a comunidade e traz um benefício importante para o país, porque contribui enormemente para o desenvolvimento econômico e social das comunidades que recebem benefício dos programas do Instituto Sicob. E transforma realidades. Totalmente. Então, os programas do Instituto, eu falei há pouco, não traz resultado apenas para o indivíduo, traz resultado para a família, traz resultado para a comunidade onde essa família está e traz resiliência para o próprio Sicob. Porque se eu tenho uma população pegando, por exemplo, educada financeiramente, e nós temos evidência disso, aquele associado, aquele cooperado que consome algum programa, algum produto de educação financeira, ele passa a ser o melhor cooperado. Ele tem menor inadimplência, ele opera mais com a cooperativa, ele tem um resultado melhor para ele, isso traz benefício para toda a comunidade, que é o círculo virtuoso do cooperativismo. O resultado da cooperativa é devolvido para o associado que vive numa comunidade. Então, isso cria, sim, esse grande círculo virtuoso do cooperativismo. Perfeito.
Feltrin, muito obrigada pela sua participação. É muito importante a gente entender a atuação do Instituto Sicoob, como ele se relaciona de uma forma estratégica com o Sicoob enquanto instituição. Então, eu queria agradecer muito sua presença aqui, foi muito elucidativa. Eu que agradeço esse bate-papo com você, André. Foi muito importante poder compartilhar um pouco da experiência que nós temos vivenciado com o Instituto Sicoob. E para você que nos acompanhou, fica o convite. Conheça mais sobre o Instituto Sicoob. Participe, dissemine e ajude a construir um Brasil mais justo e inclusivo. Nos vemos no próximo Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Sicoob. Até lá! Para mais informações, siga a instituição financeira em suas redes sociais ou acesse o site sicob.com.br/sustentabilidade e acompanhe a série nas plataformas da CBN.